Hoje vamos falar sobre aperfeiçoamento organizacional, processos estratégicos para alavancar resultado. Você está no programa 0800 PM, sempre falamos de processos, indicadores estratégicos de gestão para ajudar você e a sua organização a melhorarem seus resultados. Bom, como eu disse, o tema de hoje é aperfeiçoamento organizacional, processos estratégicos para alavancar resultados. O que é desempenho organizacional? Vamos começar por aqui. Nada mais é do que a performance da empresa, da organização. O quanto a sua empresa, a minha empresa, ela melhorou de performance de um ano para outro, de um ciclo para outro. Uma das maneiras de medir o desempenho organizacional é usando alguns indicadores específicos, como lucratividade, produtividade, qualidade. Simples. Galera, não é simples. E não é bem isso também. Esses indicadores, eles são importantes. Você tem que acompanhar esses indicadores. Mas existem processos estratégicos que você vai, de alguma forma, implantar e fazer rodar regularmente na sua organização para que você não tenha uma melhora pontual de desempenho em um ciclo. Você, todo ciclo, consiga melhorar seus resultados. Todo ciclo você ganha market share, você tenha uma melhora na sua receita, você tem uma margem de lucro maior, e indicadores e processos para isso é fundamental. Então não é um grupinho de indicadores que vão dizer se a sua organização está melhorando ou não. É um processo organizacional que de ciclo em ciclo vai mostrar o quanto a sua organização melhorou ou piorou de um ciclo para outro. Existem 4 processos estratégicos para isso. Quando a gente fala de melhora organizacional, performance organizacional, existem 4 processos muito bem definidos dentro de uma organização e a gente vai falar sobre cada etapa desses 4 processos aqui nesse bate-papo. O primeiro deles é a realização de um diagnóstico organizacional. Identificar os pontos fortes e fracos da sua organização. Você pode contratar uma consultoria para isso, ou você mesmo. As pessoas que trabalham contigo podem fazer isso de uma forma objetiva, sem achismo. Existem metodologias que permitem você fazer um diagnóstico da sua organização e saber o quanto você melhorou ou piorou de um ciclo a outro. Quanto e quais são os processos melhoraram de um ciclo para outro. É possível. A maioria dos gestores apenas não conhecem a metodologia, mas é extremamente possível. E esse é o primeiro. Você vai ter uma foto muito clara de como está o seu desempenho. Como está o desempenho da sua organização, por processos e indicadores, por áreas. Você tem que ser capaz de comparar áreas totalmente diferentes e saber o quanto uma melhorou mais do que a outra, de forma objetiva, sem achismo. E eu aposto que a maioria dos gestores que estão vendo esse vídeo hoje, eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem, por exemplo, comparar a área de gestão de pessoas, gestão de clientes, gestão de fornecedores e saber, de uma forma objetiva, qual organização performou, qual setor, qual área performou de uma maneira melhor do que a outra de um ciclo para o outro. Grandes organizações fazem isso. Existe metodologia para isso. E hoje você não faz, nada impede de você de começar a fazer isso a partir de agora. Segundo processo relacionado à performance organizacional, você fez o diagnóstico, implementação de melhorias. Uma vez que você fez o diagnóstico, você é capaz de saber quais são os indicadores e processos que estão derrubando o desempenho da sua organização. E daí você decide melhorar, implementar melhorias nesses processos que de alguma forma são medidos por esses indicadores. Então, o segundo passo é implementação das melhorias.
você decide melhorar a performance desses indicadores, desses processos. Terceiro passo, presta atenção que a gente está falando de macroprocessos de gestão. Eu não estou no pontual, rodando uma melhoria. Eu estou olhando o desempenho da organização. E quando eu falo disso, eu não falo de um processo de melhoria contínua. Você, como gestor, você decidiu 4, 8, 12 processos que deveriam ter um desempenho melhor no próximo ciclo, e você decidiu que você ia montar uma equipe e ia melhorar esses 12 processos de um ciclo para outro. Então, você está vendo isso de uma forma macro, de cima, como gestor. Pode ser como gestor de área? É claro que pode. Você talvez não faça 12 processos de melhoria, mas é perfeitamente possível você fazer de 2 a 4 todo ano, todo ciclo, e melhorar o seu desempenho. Mas uma visão global, como gestor, um gestor top, diretor, CEO, alguém que está no alto comando da organização. Qual é o terceiro processo? Avaliação da eficácia das melhorias implementadas. Você não vai olhar, você vai olhar processo, a performance melhora ou não de cada processo depois de rodar um processo de melhoria, mas você vai olhar também no global. Você vai olhar a performance global da organização depois de um processo de melhoria e a performance por áreas dentro da sua organização. E por que eu digo isso? Porque um processo de melhoria, um processo que você rodou especificamente em uma área, ela afeta outros processos, outras áreas. E eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você, na sua organização, tinha um dos grandes problemas era entrega final dentro da sua organização. Aquele last mile, né? A última entrega para o cliente atrasava, entregava errado, e isso te causava um grande problema. Então, assim, você melhorou um processo de, provavelmente, gestão de fornecedores. Então, você trabalhou o seu processo de entrega, se você terceiriza a entrega ou não, às vezes é uma entrega sua, própria, pessoas próprias da organização, então é um processo da sua cadeia de valor. Você melhorou esse processo. Onde ele afeta? Muito provavelmente ele afeta o seu churn. Os clientes não vão ter a oportunidade de reclamar desse processo que você... Eles vão ter um nível de satisfação melhor. E muito provavelmente um cliente que não compraria mais de você vai voltar a comprar. O seu churn, a sua taxa de perda de clientes anuais, ela melhora. O seu faturamento melhora. O cliente ele não cancelou uma compra e provavelmente ele vai comprar de novo. O seu faturamento melhora. A sua área de relacionamento tem um impacto também. Por quê? Os clientes que muitas vezes ligavam para reclamar, saber onde estava um pedido, eles param de fazer isso. Você tem uma queda nas reclamações que a sua área de atendimento recebia. E daí você começa a ter um indicador melhor, uma performance melhor da área. Você desafoga essa área. Então, veja, um processo, apenas um processo de melhoria, ele impactou em diversas áreas diferentes dentro da sua organização. Então, você como gestor, você vai olhar a foto de cima. Esse processo que eu melhorei, quais são os outros processos e indicadores que começaram a performar melhor também porque eu melhorei esse processo? E por último, não menos importante, compartilhamento das melhorias, incluindo a disseminação dos ganhos e registro das lições aprendidas. As pessoas precisam saber dentro da sua organização que estão rodando processos de melhoria, quanto isso está impactando positivamente na sua organização e como você vai fazer para, de alguma forma, essas lições aprendidas ficarem para os próximos processos. Bacana? Então vamos falar especificamente agora do primeiro processo, realização do diagnóstico organizacional, identificação de pontos fortes e lacunas de desempenho. Como funciona o planejamento, né? Um dos fundamentos da gestão de desempenho, ela se encontra nas seguintes etapas. Você faz o planejamento do seu próximo ciclo. Então, normalmente em novembro, dezembro, finalzinho do ano, para a maioria das organizações, elas terminam o planejamento do próximo ciclo. E daí você vai ter uma foto geral de como foi o seu desempenho nesse ano, nos anos anteriores, e vai, da forma mais objetiva possível,
fazer as suas projeções para o próximo ano, estipular metas, desafios para você, para sua organização, para sua equipe. Então você passa por um processo de planejamento. Você começa a executar esse processo de planejamento. Então você arregaça as mangas e mãos à obra, né? Vamos vender, vamos produzir, vamos faturar. E você, durante o ano, vai acompanhando esse processo. Os processos que você está rodando de uma forma macro, você é um autogestor, tendo essa visão da sua organização. De tempos em tempos, você vai ver que algumas coisas não estão performando como você gostaria. Então, é extremamente comum você ter reuniões mensais, trimestrais, com os seus gestores, saber como as coisas estão encaminhando e, naqueles processos que não estão performando de alguma forma, você pedir para, ou eu não gosto de usar a palavra mandar, né? Mas você, de alguma forma, induz a sua alta, média gestão, gerentes, a tomarem providências para que o processo corra melhor. Então, eles fazem algumas ações corretivas, existe uma reavaliação de tudo isso e você chegou no final do ano. Então, alguns processos performaram muito bem, outros não. Qual a diferença desse ciclo para o próximo? Você vai fazer todo o seu planejamento de novo. A diferença é, agora que você tem um diagnóstico da sua empresa, dos seus processos e indicadores, você escolhe de uma forma objetiva quais são os processos e indicadores que mais estão impactando o desempenho da sua organização. E você decide melhorar o desempenho desses indicadores. Você decide isso como gestor. Você pode ser um diretor, um CEO, ou um gestor de uma área, um gerente da área comercial, um gerente da área de fornecedores, um gerente de RH, um head de RH. Você decide melhorar aqueles processos, porque agora você tem uma foto do seu desempenho, você aprendeu a fazer um diagnóstico, e daí você, com essa foto, você decide melhorar os processos no próximo ciclo. Então, você vai fazer todo o planejamento para o próximo ciclo e incluir processos de melhoria. 8, 12, 20, cada empresa tem um tamanho diferente, uma equipe diferente, uma condição de proporcionar melhorias e implementações de processos, uma quantidade diferente. A diferença é que você vai fazer como qualquer outra organização. E o que nós olhamos nessa foto, né? Então, antes de irmos para a implementação, decidirmos quais processos nós vamos melhorar, nós vamos olhar para a foto. E a foto, ela é muito persuasiva. Quando você olha ela, usando uma metodologia, é muito fácil você ver onde estão os seus grandes problemas. Quando nós falamos dos indicadores estratégicos e operacionais, um dashboard estratégico, eu gosto de chamar assim, existem 7 grandes temas de gestão que tem que estar no seu dashboard, esses temas separados. Você tem que olhar esses 7 grandes temas de uma forma única para cada um e depois olhar de uma forma global. Então, você tem 7 grandes temas de indicadores. É só isso? Não. Existem 4 fatores de avaliação. Então, você vai avaliar o primeiro fator de todos os seus indicadores, o segundo, o terceiro, o quarto, e daí você vai conseguir ver exatamente quais são os grandes problemas de cada indicador importante no seu negócio, no seu business. Só indicadores? Não. Quando nós falamos de processos estratégicos, olha que legal. Quando nós falamos de indicadores, nós falamos de 4 fatores de avaliação. Quando falamos de processos estratégicos, existem 25 grupos de processos estratégicos, com um total de 117 processos estratégicos. Então, 25 grupos com um total de 117 processos. Você precisa de todos? Claro que não. Mas conforme a sua organização for crescendo, você vai sim incluindo outros processos que são importantes para manter esse crescimento da sua organização. Um que poucas organizações trabalham, mas normalmente as grandes trabalham, porque elas já chegaram num outro nível. Cultura organizacional. Existem 4 processos estratégicos de cultura organizacional. Competências organizacionais, existem também 4 processos estratégicos que falam disso.
Quando nós falamos de processos, diferente de indicadores que existem 4 fatores, que são menos comuns, quando falamos de processo é mais comum o processo de avaliação. Nós avaliamos o ciclo PDCA. Então, como foi feito o planejamento? Como está rodando essa execução? Como você monitora o seu processo? E uma coisa que poucas organizações fazem é: quando foi a última vez que você melhorou esse seu processo? Me diz que você realmente introduziu um processo de melhoria, teve um ganho substancial nesse processo. Então, nós avaliamos indicadores e processos. E com essa foto, você vai decidir quais são os indicadores e processos que você tem que melhorar, ou que você tem que implantar, para ter uma performance muito melhor do que você está tendo agora. E que essa performance, ela melhore nesse ciclo, ela melhore no próximo, ela melhore no outro, porque você vai poder fazer isso regularmente. Então, o segundo processo, implementação das melhorias. Você escolheu alguns processos que a sua equipe vai melhorar nesse ciclo. Você fez essa escolha baseada nos indicadores estratégicos, olhando os 4 fatores, e depois você vai para os processos estratégicos desses indicadores. E por que nós fazemos nessa ordem, indicadores e processos? Vou te dar um exemplo. Quando você olha o seu processo, você tem que quer melhorar o seu faturamento. Qual é a origem do seu faturamento? Você vende presencial e online? Bacana. Então você já tem pelo menos 2 processos diferentes para trabalhar. Você não vai trabalhar a melhoria do online igual você trabalha do seu físico, da sua venda física. Então você tem um online e tem um comércio físico. Bacana. São todos os seus produtos que você vende no online ou no físico? Quais são os produtos ou as linhas de produtos ou de segmentos? E daí você vai estratificando para saber onde estão os seus maiores gargalos, os seus grandes problemas de desempenho. Porque quando você começa a fazer essa estratificação, você vai ver que algumas linhas, alguns processos, elas performam muito pior do que outros. E daí você vai fazer uma análise. O quanto melhorar um processo me traria de retorno e o quanto esse processo em si me traz uma margem maior ou menor em relação aos outros. E daí você vai fazer essa conta. Se eu melhorar esse processo em X%, eu tenho tanto de ganho. Se eu melhorar o outro em X%, eu tenho tanto de ganho. E você vai escolher aquele que vai te trazer o maior ganho. Você não vai colocar recursos de uma forma empírica. Você não vai colocar recursos para melhorar processos mais de uma forma empírica. Você vai fazer isso de uma forma que te traga o melhor resultado. E daí você escolheu o indicador, você escolheu o processo, mas você ainda está na parte de implementação de melhoria. Você escolheu o indicador, você escolheu o processo. Olha quantas etapas ainda tem nessa parte de planejamento. O escopo. Você não vai pegar o seu macroprocesso todo, onde ele começa, onde ele termina. Você tem que definir isso, deixar muito bem definida onde a sua equipe vai começar a trabalhar, até onde ela vai, para que ela possa usar o tempo e o recurso dela da melhor forma. Então, você vai estipular o escopo, onde começa, onde termina o processo que você vai melhorar. O tempo. Quanto tempo a sua equipe tem para planejar e implementar a melhoria para você conseguir medir o resultado, o ganho que você espera de performance? Custo. A sua equipe, ela tem alguma margem de investimento ou não? Você escolhe isso. O normal é, em processo de melhoria, não existir essa margem. Você tem que melhorar o processo, como se desenrola o processo com recursos próprios, aqueles que ele já tem dentro da organização, né? Sem a organização precisar aportar dinheiro. Mas em alguns casos é necessário. E em alguns casos você vai querer, porque o ganho de desempenho vai ser tão grande que vale a pena você colocar um pequeno investimento e ter um retorno muito maior. Montar o time.
e essa é a parte mais importante. Você não monta um time de qualquer maneira de melhoria, nesse caso, né? Ó, eu estou te falando de um processo, etapa por etapa, mas você, como gestor, você vai fazer isso de uma forma muito pulverizada na sua organização. Você vai ter diversos times, diversos processos e indicadores melhorando, sendo trabalhados para melhorar a performance da sua organização. Eu estou falando etapa por etapa, mas você tem que ver isso de uma forma maior, você como gestor. Então, você vai montar o seu time. E o seu time, ele tem que ser composto de pessoas que estão dentro do processo, dentro daquele escopo, as linhas que você definiu onde eles vão trabalhar. Algumas pessoas já trabalham dentro dessas linhas que você definiu, e você pode trazer algumas pessoas que não. Você pode, por exemplo, escolher um fornecedor desse processo. Você pode escolher um cliente desse processo, para que, de alguma forma, eles tragam insights de o que se espera no final desse processo que pode ser melhorado, quais são os inputs que eles podem fazer com que esse processo ele traga um retorno melhor, e as boas ideias começam a surgir daí, de uma equipe que não está só dentro da caixinha, mas outras pessoas que veem o processo de fora, ou como cliente ou como fornecedor, que podem trazer ideias que vão alavancar o desempenho desse indicador, desse processo que você escolheu trabalhar. Bom, até agora você só definiu indicador, processo, escopo, tempo, custo, time. Agora a galera começa a analisar os dados. Então, você começa a pegar o histórico de desempenho desse processo, você faz um desenho do processo, separando ele por etapas e mede ou estratifica esses dados que você tem para saber qual é o desempenho de cada etapa, o que ela está entregando, na qualidade que esse processo está entregando, custo que ele está entregando, pessoas envolvidas no processo, e aí você vai ter uma identificação dos gargalos desse processo, onde dentro dessa sequência de atividades está o gargalo. O gargalo é aquela parte que ela consome mais recursos e ela te entrega menos. Normalmente esse é um dos conceitos de gargalo. É onde a sua produção ela está sendo estrangulada e está te trazendo um desempenho ruim naquele processo. Então você vai identificar dois gargalos, os dois piores, e vai trabalhar especificamente neles. O que a sua equipe vai fazer? Ela vai propor soluções para esses gargalos, para que o processo flua numa quantidade e qualidade que esteja de acordo com o seu padrão, com aquilo que você gostaria de entregar para o seu cliente. Então, ela vai propor um novo modelo, ajustes, correções, novas formas de fazerem, de realizarem, de executarem as atividades, e você vai planejar a implementação desse novo modelo de trabalho. E você vai planejar isso de uma forma da forma mais minuciosa possível. Por quê? Porque você quer que ele rode da melhor forma possível. E quanto melhor você planejar, mais fácil a execução, melhor será o seu resultado. Então, você vai fazer um planejamento. Você vai planejar quais são as alterações que você vai executar nesse processo, onde elas vão acontecer, qual é o novo nível de performance esperado, e daí você vai executar. Você vai estipular tempo para esses ajustes ou implantação dessa nova forma de trabalho. Você vai estipular o tempo, você vai estipular o escopo, onde essas melhorias elas vão ocorrer, de que forma elas vão ocorrer, os custos e quem é o responsável por executar essa transformação nesse processo que vocês decidiram melhorar para ter um novo patamar de resultado. Quando nós olhamos a implementação de melhorias, nós olhamos, como eu posso dizer, existem duas formas, duas etapas, vamos chamar assim. A primeira é o monitoramento através de indicadores. Conforme você vai executando essa melhoria, essa nova forma de trabalhar, o processo ele tem que começar a fluir de uma forma melhor.
E daí você já começa a ver algumas melhorias, mesmo não tendo finalizado ainda o seu processo de melhoria. Então ele já começa a performar de uma forma melhor, e daí depois que você concluiu o seu processo, você acompanha esse novo padrão, esse novo patamar de desempenho do seu processo, esse novo patamar de desempenho do seu indicador. Você trouxe um monte de lição aprendida aí, né, nesse processo de melhoria que você executou. Nova performance, uma performance muito melhor, correto? Então você padroniza, a partir de agora as pessoas vão executar dessa nova forma, que te traz um retorno melhor, te traz uma performance melhor, e você vai comunicar isso para toda a organização. Mas lembra que eu falei que você estava vendo isso de uma forma macro, como gestor, ou um dos gestores principais da sua organização, ou um gestor de área? A padronização e a comunicação, ela tem que ser para toda a organização. De todos os processos que você melhorou. Se for possível fazer um evento para isso, faça. Porque as pessoas, elas têm que acreditar que isso é importante para você como gestor. Elas têm que acreditar que melhorar a performance dos processos usando uma metodologia é importante para você. E de alguma forma vai estar todo mundo vendo isso, que é importante para a organização criar essa cultura de melhoria contínua. Mas como gestor, você olhou aquele bloquinho, certo? De processos que você melhorou, você padronizou e comunicou. Galera, damos uma respirada e alguns passos para trás e avaliamos a eficácia das melhorias implementadas no todo, em todos os indicadores que nós fazemos a gestão da nossa organização. Por quê? Porque, como eu disse alguns minutos atrás, né? Uma melhoria no indicador, ele de alguma forma ele impacta outros indicadores e processos de uma forma muito forte. Você quer saber o quanto os outros indicadores foram impactados. Então você dá esses 2 passos para trás e de novo você olha atualizada aquele diagnóstico organizacional que você agora tem implementado. Então a foto ela foi atualizada. Antes era uma carinha triste, a carinha já melhorou, a performance melhorou. E os processos que estavam doendo muito provavelmente eles não são mais aquelas prioridades para você. Você vai olhar essa foto nova que a sua equipe tirou e você vai ver o quanto melhorou a performance global da organização. Você vai ver o quanto melhorou a performance de cada área, a performance de cada processo. A foto é outra a partir de agora, depois que você rodou essas melhorias ou implementações de processos. Você vai olhar novamente os 7 grupos de indicadores e a nova nota da avaliação dos fatores. Você vai olhar os processos estratégicos que você melhorou e implementou, os 25 grupos, 117 processos, ou não, depende do quanto você já tem implementado na sua organização. E vai ter uma nota da sua organização. Por quê? Porque o seu ciclo anterior, ele não é mais a sua realidade. Você melhorou. Nessa nova foto, você teve um desempenho melhor. E ele tem que ser mensurável. E usando a metodologia, você consegue ter essa nova foto, saber exatamente o quanto você melhorou de um ciclo para outro. De novo, a performance organizacional, a performance por área e a performance individual dos seus processos estratégicos. Cara, não acaba mais, né? Não. Compartilhamento das melhorias é o último dos processos estratégicos. Ficou um monte de lição aprendida. Você teve nesse momento pessoas que rodaram processos de melhoria, elas se comunicaram com áreas diferentes, se relacionaram com pessoas de áreas diferentes, conheceram processos diferentes, e você quer que esse conhecimento ele se propague da melhor forma possível na organização, que essas lições elas fiquem guardadas para o próximo ciclo. O que foi feito de legal nos processos de melhoria nos últimos ciclos que a gente pode repetir agora? O que eu fiz em um processo
aqui, olha aquele processo ali, ele é igual ou muito parecido, eu consigo replicar isso e disseminar esse ganho em outros processos? Consigo, normalmente eu consigo. E daí as pessoas começam a olhar para o lado de uma forma diferente, elas começam a olhar para como as outras áreas estão fazendo as melhorias, quais são as boas práticas, e elas começam a trazer isso para outros processos dentro da sua organização. E você, conforme isso for acontecendo, você vai medindo os ganhos e registrando essas lições aprendidas. É um ciclo virtuoso dentro da sua organização. Porque na próxima vez que você for fazer o seu planejamento, você vai ver que a sua performance melhorou, que os processos que estavam te incomodando agora são outros, aqueles não te incomodam ou te incomodam menos, mas você já melhorou a performance deles e a sua lista de prioridades mudou. Então, quando você terminar seu planejamento para o próximo ciclo, você vai incluir um novo ciclo de indicadores e processos que devem ser melhorados ou implementados para melhorar o seu desempenho, melhorar a sua performance organizacional, te distinguir da concorrência, para que as pessoas que trabalham para você, elas olhem e falem, eu trabalho no melhor, na melhor organização dentro desse segmento. Os clientes falarem, eu não posso trocar essa empresa, esse produto por outra. A qualidade é melhor, o preço é melhor, o atendimento é melhor. E isso vai se propagando dentro da sua organização. Você começa a se tornar a referência. Os concorrentes começam a te olhar diferente, os clientes começam a te olhar diferente, porque você está tendo atitudes diferentes dentro da sua organização. E isso começa a contagiar as pessoas que trabalham contigo. Espero que essa aula tenha sido boa, que vocês consigam implementar ciclos de melhoria organizacional e trazer resultados que fazem a diferença, que impactam a sua organização de uma forma positiva e seus resultados sejam cada vez melhores. Um grande abraço. Até mais.